Ai, que linda! Pastora Elbia, ótimo dia, viu, meu amor? Gente, hoje é dia 217 e a gente vai ler 2 Reis 22 e 23 e E a gente Segunda Crônicas 34 e 35. Quem falou alguma coisa? vai brindar, não? Vamos brindar. Ah, brinde! Um brinde! Obrigada, Senhor, nós te louvaremos todos os dias da nossa vida. E eu vou enfatizar o que a Josi leu. A Josi leu, na adoração, o Salmo 145. E aqui diz assim: Ele concede os desejos dos que o temem e ouve seus clamores e os livra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Dia 217. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele agiu corretamente diante do Eterno e seguiu os passos do seu antepassado Davi, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o secretário do palácio, Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Eterno para a seguinte instrução: procure Ilquias, o sacerdote principal, e peça para ele contar o dinheiro do templo do Eterno, porque o porteiro arrecadou do povo. Peça que ele entregue tudo ao superintendente da obra do templo do Eterno para pagar os que estão trabalhando na reforma do templo, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os pedreiros. Dê a ele autorização para comprar madeira e pedras lavradas para os reparos. Não precisa exigir recibo do dinheiro que você entregar, porque eles são pessoas honestas. O sacerdote principal Ilquias relatou a Safã, secretário do palácio: Acabei de encontrar o livro da revelação do Eterno, que contém as instruções do Eterno para nós. Encontrei-o no templo. Ele o entregou a Safã e este o leu. O secretário do palácio voltou ao rei e deu este relatório: Seus servos contaram o dinheiro que foi entregue no templo e o entregaram para o superintendente dos que estão trabalhando na reforma. Depois Safã disse ao rei: O sacerdote principal Ilquias também me entregou um livro. O secretário do palácio leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito na revelação do Eterno, rasgou a própria roupa e deu esta ordem ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao próprio Safã e a Asaías, assistente do rei: Intercedam ao Eterno por mim e por todo o povo de Judá. Procurem saber o que fazer a respeito do que está escrito no livro que foi encontrado. O Eterno deve estar furioso conosco, pois nossos antepassados não obedeceram ao que está escrito neste livro, nem seguiram as instruções dele. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías procuraram a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikva, filho de Aras, encarregada do guarda-roupa do palácio. Ela morava na parte mais nova de Jerusalém. Eles a consultaram e ela respondeu: Assim diz o Eterno, o Deus de Israel: Digam ao homem que enviou vocês que estou para castigar este lugar e esta gente. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá acabou de ler serão cumpridas. Por quê? Porque este povo me abandonou e adorou outros deuses. Eles provocaram a minha ira quando começaram a fabricar ídolos. A minha ira se acendeu contra este lugar e ninguém a extinguirá. No entanto, já que o rei de Judá mandou vocês consultarem o Eterno, digam também a ele: assim diz o Eterno sobre o livro que você leu. Já que você levou a sério as ameaças de castigo contra este lugar e esta gente, e já que você se humilhou, arrependido, rasgando a própria roupa e chorando diante de mim, também vou levar você a sério. Assim diz o Eterno: vou cuidar de você. Você morrerá tranquilo e será sepultado em paz. Não verá o castigo que eu trarei a este lugar. Os homens levaram a mensagem ao rei. O rei convocou imediatamente todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Eterno, acompanhado de todos os homens de Judá, de todos os moradores de Jerusalém, desde os nobres até os mais simples, dos sacerdotes e dos profetas. Depois ele leu publicamente tudo o que estava escrito no livro da aliança encontrado no templo do Eterno. O rei ficou de pé, ao lado da coluna, e diante do Eterno fez um juramento, comprometendo-se a seguir ao Eterno e a confiar nele e a obedecer a ele. Prometeu acatar de corpo e alma
as suas instruções com respeito ao que deveriam crer e fazer, e praticar tudo que estava prescrito na aliança, todas as coisas escritas no livro. O povo ficou de pé em sinal de concordância, e todos se comprometeram também unanimemente. O rei ordenou ao sacerdote principal Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e à guarda do templo que tirassem do templo do Eterno tudo que estivesse ligado à adoração a Baal. Também a Aserá e aos poderes cósmicos que o limpassem. Depois determinou que tudo fosse queimado fora de Jerusalém nos campos de Cedron, jogando as cinzas em Betel. Ele despediu os sacerdotes pagãos que os reis de Judá tinham contratado para supervisionar os altares das divindades ligadas às orgias religiosas na cidade de Judá e nos arredores de Jerusalém. Limpou a nação da poluição do incenso contínuo oferecido a Baal, ao sol, à lua, aos astros e a todos os poderes cósmicos. Retirou o poste sagrado de Aserá do templo do Eterno e o levou para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, onde o queimou. Depois espalhou as cinzas no cemitério. Derrubou os aposentos dos prostitutos cultuais que tinham sido construídos no templo do Eterno, que as mulheres também usavam para tecer tendas para os postes de Aserá. Eliminou da cidade de Judá os sacerdotes pagãos e derrubou os altares às divindades ligadas a orgias religiosas, nos quais esses sacerdotes ofereciam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou também os altares da entrada de Josué, governador da cidade, os altares que ficavam do lado esquerdo de quem entra. Apesar desses sacerdotes não terem profanado o altar do Eterno em Jerusalém, eles comiam com seus colegas sacerdotes, por isso também foram eliminados. Depois Josias destruiu Tofete, no vale de Ben-Hinom, para que não mais sacrificasse seus filhos a Moloque. Ele demoliu as estátuas de cavalos que os reis de Judá tinham posto na entrada do templo em honra ao Deus Sol. Eles ficavam no pátio perto da sala oficial de Natã-Meleque. Ele queimou os carros consagrados ao Sol. O rei esmigalhou os altares do terraço de Acás, os altares erguidos pelos reis de Judá e os altares de Manassés espalhados pelo pátio do templo. Retirou todo o entulho deles e jogou no vale de Cedron. O rei também retirou todos os altares das divindades ligadas às orgias religiosas espalhadas a leste de Jerusalém, na encosta do sul da colina da destruição. Os que o rei Salomão tinha construído para a deusa prostituta Será, dos Sidônios, para Camus, o ídolo dos Moabitas, e para Moloque, o deus abominável dos Amonitas. Quebrou os altares e reduziu a nada os postes sagrados de Aserá, e espalhou ossos humanos sobre eles. Depois foi a vez do altar de Betel, que Jeroboão, filho de Nebate, tinha construído. O mesmo Jeroboão que levou Israel a viver em pecado. Quebrou o altar, queimou o santuário, reduzindo tudo a cinzas. Depois queimou também o poste sagrado de Aserá. Josias olhou ao redor e viu os túmulos no alto da colina. Ele mandou que se retirassem os ossos e os cremassem sobre a ruína dos altares para profanar os altares pagãos. Assim, cumpriu-se a palavra do Eterno dita pelo homem de Deus muito tempo antes, quando Jeroboão se pusera ao lado do altar na santa convocação. Então o rei perguntou: que monumento é este? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que profetizou contra o altar de Betel, que você acabou de cumprir. E Josias disse: deixem os ossos dele em paz. Então deixaram os ossos dele com os ossos do profeta de Samaria. Mas Josias não parou por aí. Ele percorreu todas as cidades de Samaria, em que os reis de Israel tinham edificado altares para as divindades ligadas às orgias religiosas e que provocavam a ira do Eterno. Matou todos os sacerdotes responsáveis pelos sacrifícios e cremou-os sobre os próprios altares, profanando-os. Depois disso, Josias voltou para Jerusalém. Em seguida, o rei ordenou ao povo: celebrem a Páscoa do Eterno, seu Deus, exatamente como está escrito no livro da Aliança. A Páscoa não era celebrada desde os dias dos juízes de Israel. Nenhum dos reis de Judá ou de Israel tinham celebrado. Mas no 18º ano do reinado de Josias, foi celebrada a Páscoa perante o Eterno em Jerusalém. Josias limpou a terra, eliminando os que consultavam os espíritos, os ídolos domésticos e as imagens esculpidas, todo tipo de relíquia, imagem obscena e profanas espalhadas por todos os cantos de Judá e Jerusalém. Josias fez isso para cumprir as palavras da revelação do Eterno registradas nos livros que o sacerdote Ilquias encontrou no templo do Eterno. Não houve, antes nem depois, outro rei comparado a Josias, que se mostrasse de corpo e alma obediente ao Eterno, em seguir as instruções reveladas
e registradas por Moisés. Nunca mais se viu um rei como Josias. Mas apesar de Josias, a ira do Eterno não se extinguiu por causa de tudo que Manassés tinha feito para provocar a sua ira. Pois o Eterno disse: eliminarei Judá da minha presença, da mesma forma que eu eliminei Israel. Virarei as costas para a cidade de Jerusalém que eu escolhi, e também para o templo a respeito do qual eu disse: meu nome habitará aqui para sempre. O restante da vida e dos feitos de Josias está escrito nas crônicas dos reis de Judá. Josias morreu quando o faraó Neco, rei do Egito, aliou-se ao rei da Síria na região do rio Eufrates. Josias tentou resistir em Megido, mas Neco o matou ali. Os servos de Josias levaram seu corpo num carro de volta para Jerusalém, onde o sepultaram em seu túmulo. O povo escolheu Jeoacás, filho de Josias, e o ungiu rei para suceder seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando ele começou a reinar. Reinou apenas 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbina. Ele agiu mal perante o Eterno, seguindo os caminhos dos seus antecessores. O faraó Neco capturou Jeoacás em Ribla, na região de Amate, o prendeu, não deixando que ele reinasse em Jerusalém. Exigiu que Judá pagasse o tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Depois o faraó Neco designou Eliaquim, filho de Josias, rei, no lugar dele e mudou seu nome para Jeoaquim. Jeoacás foi levado para o Egito e ali morreu. Enquanto isso, Jeoaquim, como serviçal exemplar, pagava os tributos de ouro e de prata exigidos pelo faraó. Ele arrecadava o ouro e a prata na forma de imposto cobrado do povo para poder cumprir seus compromissos. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida, filha de Pedaías, e ela era de Ruma. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os caminhos de seus antepassados. Próximo, 2 Crônicas 34 e 35. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, reinou 31 anos em Jerusalém, agiu corretamente diante do Eterno, seguiu os passos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, ainda adolescente, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu antepassado. 4 anos depois, o 12º do reinado, ele começou a eliminar de Judá os altares ligados às orgias religiosas e a destruir os postes sagrados de Aserá e as imagens esculpidas e fundidas dos deuses e das deusas, demoliu os altares de Baal, derrubou qualquer altar relacionado aos ídolos, jogou o entulho e a cinza sobre o túmulo dos que haviam cultuado esses deuses, queimou os ossos dos sacerdotes sobre os mesmos altares em que ofereciam sacrifícios enquanto estavam vivos. Assim ele purificou completamente Judá e Jerusalém. A limpeza abrangeu a cidade de Manassés e Efraim, Simeão, suas redondezas, chegando até Naftali. Demoliu todos os altares e os postes de Aserá por todo Israel. Destruiu as imagens de deuses e queimou altares locais. Depois de Israel ter sido purificado, voltou para Jerusalém. Certo dia, no 18º ano de seu reinado, depois de completar a purificação do país e do templo, o rei Josias incumbiu Safã, filho de Azalias, Maacéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o arquivista do palácio, de restaurar o templo do Eterno. A primeira providência foi entregar todo o dinheiro arrecadado pelos guardas levitas de Manassés, de Efraim, do restante de Israel e de Judá e de Benjamim, e dos moradores de Jerusalém, nas mãos dos encarregados da obra do templo do Eterno. Com esses recursos, eles podiam pagar os trabalhadores que faziam os reparos no templo, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Assim, eles puderam comprar madeira e pedras lavradas para reforçar os alicerces que os reis de Judá haviam deixado deteriorar. Os trabalhadores eram dedicados e honestos, eram supervisionados por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate, administradores da obra. Outros levitas, que também eram músicos habilidosos, ficaram encarregados dos operários e supervisionavam os trabalhadores nas diversas funções. Os levitas ainda eram encarregados de fazer os serviços de contador, administrador e guardas de segurança. Enquanto recebiam o dinheiro ofertado ao templo do Eterno, o sacerdote principal Ilquias encontrou uma cópia da revelação de Moisés. Ele contou ao secretário de Safã: acabei de encontrar o livro da revelação do Eterno, que ensina os caminhos de Deus. Foi encontrado no templo. Ele entregou a Safã, que por sua vez o entregou ao rei, e com o livro mandou o seguinte relatório: os trabalhadores estão encerrados, está tudo em ordem. Todo o dinheiro arrecadado no templo do Eterno foi usado para pagar os administradores e os trabalhadores. E Safã disse ainda ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Então leu partes do livro ao rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito na revelação do Eterno, rasgou a própria roupa e deu esta ordem ao sacerdote Ilquias e a
Aicã, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, ao próprio Safã e Asaías, assistente do rei. Intercedam ao Eterno por mim e por todo o povo de Judá. Procurem saber o que fazer a respeito do que está escrito no livro que foi encontrado. O Eterno deve estar furioso conosco, pois nossos antepassados não obedeceram ao que está escrito neste livro e nem seguiram as instruções dele. O sacerdote Ilquias e aqueles a quem o rei designou procuraram a profetisa Ulda. Ela era mulher de Salum, filho de Tikva e neto de Aras, encarregado do guarda-roupa do palácio. Ela morava na parte mais nova de Jerusalém. Eles a consultaram e ela respondeu: assim diz o Eterno Deus de Israel, digam ao homem que enviou vocês que estou para castigar este lugar e essa gente. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá acabou de ler serão cumpridas. Por quê? Porque esse povo me abandonou e adorou outros deuses. Eles provocaram a minha ira quando começaram a fabricar ídolos. A minha ira se acendeu contra este lugar e ninguém a extinguirá. Digam também ao rei de Judá, já que mandou vocês consultarem o Eterno. Assim diz o Eterno sobre o livro que você leu. Já que você leu a sério as ameaças de castigo contra este lugar e essa gente, já que você se humilhou, arrependido, rasgando sua própria roupa, chorando diante de mim, também darei ouvidos a você, diz o Eterno. Vou cuidar de você. Você morrerá tranquilo, vai ser sepultado em paz. Não verá o castigo que eu trarei sobre este lugar. Os homens levaram a mensagem ao rei. O rei convocou imediatamente todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Eterno, acompanhado de todos os homens de Judá, de todos os moradores de Jerusalém, de todos os nobres, até o mais simples dos sacerdotes e dos profetas. Depois ele leu publicamente tudo o que estava escrito no livro da aliança, encontrado no templo do Eterno. O rei ficou de pé ao lado da coluna diante do Eterno, fez um juramento, comprometendo-se a seguir o Eterno, a confiar nele e a obedecer a ele. Prometeu acatar de corpo e alma as suas instruções com respeito aos que deveriam crer e fazer. Também prometeu praticar tudo o que estava escrito na aliança e todas as coisas escritas no livro. O rei obrigou todos os moradores de Jerusalém e de Benjamim a fazer a parte da aliança. Eles aceitaram a se comprometer com a aliança do Eterno, o Deus de seus antepassados. Josias fez uma limpeza completa, eliminando a profanação espalhada pelo território de Israel, e fez que todos se renovassem, servissem e adorassem ao Eterno. Durante toda a vida de Josias, o povo manteve uma conduta correta e seguiu fielmente ao Eterno, o Deus de seus antepassados. Josias celebrou a Páscoa do Eterno em Jerusalém. Depois de abaterem o cordeiro da Páscoa, no dia 14 do primeiro mês, ele deu instruções detalhadas aos sacerdotes e encorajou-os no trabalho da condução do serviço no templo do Eterno. Também disse aos levitas encarregados de ensinar e orientar Israel com respeito a tudo que estava relacionado ao culto. Eles tinham sido especialmente consagrados para essa tarefa. Ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisarão carregá-la sobre os ombros de um lugar para o outro. Sirvam ao Eterno e a Israel, o povo de Deus. Organizem-se de acordo com suas famílias para as respectivas tarefas, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Permaneçam em seus lugares no santuário, um grupo de levitas para cada grupo de moradores. Vocês abaterão o cordeiro da Páscoa. Depois consagrem-se e preparem o cordeiro para que todos possam celebrar a Páscoa, exatamente como o Eterno ordenou por meio de Moisés. Josias doou pessoalmente 30.000 ovelhas, cordeiros e cabritos e 3.000 bois. Tudo que era preciso para a celebração da Páscoa foi providenciado. Seus oficiais também colaboraram com o povo. Ajudaram até mesmo os sacerdotes e os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, administradores do templo de Deus, deram 2.600 cordeiros e 300 bois para os sacerdotes, para o sacrifício da Páscoa. Conanias, seus irmãos, Semaías e Natanael, e o chefe dos levitas, Asabias, Jeiel, Josabade, doaram 5.000 cordeiros e 5.000 bois para os levitas para o sacrifício da Páscoa. Todos os preparativos para o sacrifício ficaram prontos. Os sacerdotes assumiram suas funções, os levitas ocuparam suas posições conforme a instrução do rei. Abatiam os cordeiros para a Páscoa, os sacerdotes aspergiam o sangue dos cordeiros e os levitas tiravam as peles dos animais. Eles separaram as ofertas queimadas a serem oferecidas pelos grupos das famílias para que todos pudessem oferecer ao Eterno, segundo as instruções do livro de Moisés. Fizeram o mesmo com o gado, assaram o cordeiro da Páscoa de acordo com as instruções e cozinharam as ofertas
ofertas consagradas em panelas, potes, caldeirões e serviram ao povo. Depois do povo comer a refeição sagrada, os levitas se serviram os sacerdotes descendentes de Arão, pois os sacerdotes ficaram trabalhando até tarde da noite, oferecendo sacrifícios sobre o altar. Os músicos descendentes de Asaf estavam todos em seus lugares de acordo com as instruções de Davi e de Asaf, Emã e Jedutum, vidente do rei. Os guardas vigiavam as portas, os levitas também lhes serviam, pois eles não podiam deixar seus lugares. Assim, naquele dia, tudo foi realizado a serviço do Eterno para a celebração da Páscoa e o sacrifício das ofertas queimadas sobre o altar do Eterno, conforme as ordens de Josias. Durante 7 dias, os israelitas celebraram a Páscoa, também conhecida como a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis a havia celebrado, mas Josias, os sacerdotes, os levitas, o povo de Judá, de Israel, que compareceram naquela semana, além dos moradores de Jerusalém, todos eles a celebraram. Essa Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado do rei Josias. Algum tempo depois de Josias ter concluído a reforma no templo, Neco, rei do Egito, marchou para a guerra até Carquemes, às margens do rio Eufrates. Josias saiu para enfrentá-lo. Neco enviou mensageiros a Josias dizendo: qual o problema entre nós, rei de Judá? Não vim atacar você, mas outra nação contra quem estou em guerra. Deus mandou que eu me apressasse, por isso não me atrapalhe, pois você estará impedindo o próprio Deus, que está do meu lado, e ele destruirá você. Mas Josias não voltou atrás nem acreditou nas palavras de Neco. Entretanto, era Deus quem estava falando. Apesar do rei Josias ter se disfarçado para enfrentá-lo, nas planícies do Megido, os flecheiros o atingiram. O rei disse a seus oficiais: tirem-me daqui, eu estou ferido. Os soldados tiraram o rei do carro dele e o puseram em outro, que o transportou de volta a Jerusalém. Ali ele morreu, ele foi sepultado no cemitério da família. Todos em Judá e em Jerusalém compareceram ao funeral. Jeremias compôs um hino de lamento por Josias. O hino é cantado até hoje, nos coros de Israel. O hino está registrado nos lamentos. O restante da história de Josias, sua vida exemplar e dedicada, de acordo com a revelação de Deus, do início ao fim, está registrado nas crônicas dos reis de Israel e de Judá. O povo escolheu Jeoacás, filho de Josias, rei em Jerusalém, para suceder seu pai. Meu Deus, eu tive tantos insights que eu preciso escrever um caderno, meu Deus do céu. Misericórdia de Deus. Limpeza, ordem, né? Maturidade, 8 anos, gente. Meu Deus do céu, Senhor. Jesus. Vamos lá, peraí.